Vamos dar início a um novo objeto de aprendizagem da UFCD 5062, Língua Portuguesa. Não só um novo objeto de aprendizagem, mas também um novo módulo, o módulo 3. O módulo 3 chama-se a comunicação escrita. E o primeiro objeto de aprendizagem deste módulo 3 são os fatores que influenciam a escrita. Existem vários fatores que podem influenciar a escrita, incluindo conhecimentos prévios, competência linguística, fatores cognitivos e sociais, além da motivação e do ambiente de aprendizagem. A inter-relação entre leitura e escrita também desempenha um papel crucial, pois cada uma influencia a outra. Começamos com os fatores internos que influenciam a escrita. São os que são relacionados com o conhecimento, o repertório, as competências pessoais de quem escreve. Em primeiro lugar, o primeiro fator é o conhecimento prévio. E a definição é o conjunto de experiências, leituras e saberes acumulados pelo autor, pela pessoa que escreve. Um exemplo prático é de um aluno que já leu muito sobre o meio ambiente, vai ter mais facilidade em escrever uma redação sobre aquecimento global. Outro fator interno é o domínio da língua. Tem a ver com os conhecimentos das regras gramaticais, da ortografia, da pontuação e do vocabulário. Um exemplo prático: mais, no lugar de mas, pode mudar completamente o sentido de uma frase. Queria sair, mas estava cansado. É diferente de queria sair, mas estava cansado. Tu o fazes não é correto. Terá de ser escrito tu falo. Temos a diferença também entre o verbo cozer com Z e o verbo cozer com um S. Da mesma forma, há diferença entre a palavra concerto escrita com S ou com um C. Poder e puder são duas variantes do verbo poder que muitas vezes causam confusão. E depois também temos a forma como a pontuação muda, altera o sentido de uma frase. Eu posso dizer eu como, ponto final, como posso colocar pontuação pelo meio da frase e já ficará eu como ou como. O objetivo comunicativo é outro fator que influencia também a escrita. Tem a ver com a intenção com que o texto é produzido, se é informar, convencer, emocionar, instruir. Um exemplo prático é a escrita de um bilhete para uma avó, que é efetivo, vai ser diferente de escrever uma reclamação formal para uma empresa. Tem de ser um texto mais objetivo e direto. Escrever sobre o mesmo tema, por exemplo, o uso do telemóvel com diferentes objetivos, é a atividade que vos proponho. Escrever o texto sendo uma opinião pessoal, escrever o mesmo tema sendo um texto publicitário ou, sobre o mesmo tema, podemos gerar um aviso de uma escola. Opinião pessoal, texto publicitário e um aviso de uma escola. Então vamos ver o tema uso do telemóvel com estes diferentes objetivos. Opinião pessoal sobre o uso do telemóvel. Posso dizer, na minha opinião, o telemóvel é uma ferramenta indispensável nos dias de hoje. O uso para comunicar, estudar e até para me orientar quando ando perdido. No entanto, acho que o uso excessivo pode prejudicar a nossa atenção e a nossa saúde mental. Por isso é importante sabermos usar com equilíbrio e responsabilidade. As características deste texto que exprime uma opinião pessoal. A linguagem pessoal, com expressões do género na minha opinião, acho que. A argumentação é simples. O tom é reflexivo, portanto, eu reflito sobre o uso do telemóvel. Já um texto publicitário sobre o mesmo tema, o uso do telemóvel poderá ser bem diferente. Não consegues viver sem o teu telemóvel?
Agora tens tudo o que precisas no novo X-Phone 15. Bateria que dura 3 dias, câmara Ultra D e sistemas de segurança de última geração. Liga-te ao futuro, compra já! As características deste texto já são bem diferentes das do anterior. A linguagem é apelativa e persuasiva, as frases são curtas e de impacto, existe o uso de imperativos, compra já, liga-te, e há um destaque para benefícios e há um apelo à emoção, tenta-se gerar emoção, que leve à compra. Já um aviso da escola sobre o mesmo tema, o uso do telemóvel. Informamos que, a partir do dia 15 de setembro, não será permitido o uso de telemóveis durante as aulas, exceto com autorização expressa do professor para fins pedagógicos. O não cumprimento desta regra poderá resultar em advertência disciplinar. As características deste texto já são o uso de uma linguagem formal e objetiva, o tom informativo, administrativo, verbos no futuro, será permitido, poderá resultar, e há uma organização clara e direta do assunto que é tratado. Ainda dentro dos fatores internos, existe também um outro que é a organização do pensamento, que tem a ver com a capacidade de ordenar ideias de uma forma lógica e coerente. E um exemplo prático é o seguinte: um texto começa a falar sobre futebol e depois muda para política e termina com culinária, sem haver ligação entre os temas, mostra claramente falta de organização. O estilo pessoal é um outro fator que influencia a escrita. Tem a ver com a maneira própria de escrever, o humor, a escolha de palavras, a ironia, o ritmo. E o exemplo prático é: duas pessoas escrevem sobre o mesmo tema, um usa humor e gírias, o outro é sério e formal. Vamos então ver os dois estilos. Texto com estilo engraçado, humorístico. Hoje acordei com o despertador a tocar às 7 da manhã. O problema era o despertador do vizinho. O meu estava desligado, coitadinho, a descansar. Quando me apercebi que já eram 8h45, levantei-me como um ninja desorientado, vesti a primeira roupa que encontrei, meias trocadas incluídas, e corri para o trabalho como se fosse uma maratona olímpica. Cheguei ao escritório com o cabelo ao estilo acabei de lutar com uma tempestade e ainda levei com o olhar laser da minha diretora. Moral da história: dormir é bom, mas o despertador é melhor. Características: a linguagem é leve, informal, há exageros, situações cómicas, e o estilo é narrativo e expressivo. E temos o humor como elemento central. Um texto agora com um estilo sério e reflexivo. Chegar atrasado ao trabalho é um problema que pode prejudicar o meu desempenho. No meu caso, aconteceu esta manhã. Um problema no despertador fez com que me levantasse mais tarde do que o habitual. Como consequência, perdi o transporte e entrei no escritório a meio da explicação da minha diretora. Além de me sentir desconfortável, percebi que perdi informações importantes para o projeto da próxima semana. Esta situação fez-me refletir sobre a importância da pontualidade e de criar hábitos mais organizados para o meu dia. Aqui já temos uma linguagem mais formal e objetiva, um tom reflexivo, há ênfase nas consequências e nas lições que eu tomei, e a estrutura é organizada, com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Um outro fator que influencia a escrita é a motivação ou o estado emocional de quem escreve. São as emoções e disposição que influenciam a criatividade, a fluidez e o envolvimento com a escrita. Alguém triste pode escrever um poema melancólico. Alguém animado tende a ser mais entusiástico nos textos. Agora passamos aos fatores externos. Portanto, o leitor, o destinatário do nosso texto escrito. É o público para quem se escreve, influencia a linguagem e o conteúdo. Certamente. Eu tenho que saber para quem é que eu vou escrever, para saber a forma como redijo o meu texto. O exemplo prático é: uma receita para crianças deve ter linguagem simples. Por exemplo, posso dizer: junta uma colher grande de açúcar. Versus:
Adicione 30 gramas de açúcar cristal. É um termo mais técnico que as crianças não perceberiam. O género textual. Cada tipo de texto, narrativo, descritivo, dissertativo, uma notícia, uma carta, um e-mail, tem as suas regras. Um texto narrativo conta uma história com personagens, uma notícia já vai informar sobre factos reais. A situação de produção. O momento e o motivo em que o texto é escrito. Escrever com calma em casa é diferente de uma redação com tempo limitado numa sala de aula, por exemplo. O meio de circulação é igualmente importante e influencia a escrita. O suporte, o tipo de suporte que utilizamos para escrever, se é um papel, se é internet, se é rede social, afeta o formato e a linguagem que eu vou utilizar. Um post no Instagram, por exemplo, usa emojis e linguagem informal. Já um artigo de uma revista científica exige rigor e referências. Influências sociais e culturais é um outro exemplo de fatores externos que influenciam a escrita. O contexto histórico, os valores da sociedade e cultura impactam o que é escrito e como é interpretado. O exemplo: um texto feminista escrito em 1950 seria mais polémico do que nos dias de hoje. Uma mesma ideia, por exemplo, os direitos das mulheres, o uso da tecnologia, aparece em textos de épocas diferentes, mas é escrito de maneira diferente também. O tempo que eu tenho disponível para escrever também é um fator que vai influenciar. A quantidade de tempo para escrever interfere na profundidade, na revisão e na estrutura do texto. Um exemplo prático é um texto feito à pressa pode conter erros ou, por exemplo, faltar uma conclusão. E pronto, terminamos este objeto de aprendizagem do módulo 3, este primeiro objeto de aprendizagem, e ver-nos-emos num próximo objeto de aprendizagem. Até lá!